dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém. Amados, aqui nós temos uma advertência, uma exortação para algumas coisas importantes nas nossas vidas. Já que estamos começando o ano, vamos começar com o nosso pé direito, vamos começar de forma correta. A primeira coisa que ele fala é para fazer o quê? Deixar todo o embaraço de lado. Você ficou embaraçado em 2025? Vai permanecer embaraçado em 2026? Ou decidiu sair do embaraço? Eu quero dizer a você, decida deixar os embaraços de lado. O que está embaraçando sua vida? O que está embaraçando você fazer as coisas que você precisa fazer? O que você está embaraçado para fazer, que não fez, que deixou de fazer? Pare para pensar sobre isso. Quantas vezes nós nos embaraçamos, né? Criamos tantos impedimentos para realizar os nossos sonhos, até mesmo para fazer aquilo que nós temos que fazer para Deus. Mas o Senhor está falando para você: abre mão de embaraço, saia fora dos embaraços e permaneça firme para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. É a primeira coisa. A segunda é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, para de olhar para as pessoas, para de olhar para a circunstância, para as situações. Se a gente ficar olhando para as pessoas, olhando para as coisas, a gente desanima, porque as pessoas são falhas, as pessoas são bandoleiras, como dizia minha avó, né? Traidoras. Então a gente não pode ficar olhando para as pessoas. Temos que olhar para o Senhor Jesus e para o alvo, firme, posicionado, sem olhar para a direita nem para a esquerda, seguir. Temos uma missão a cumprir, temos Jesus que é o nosso modelo, o nosso guia, e é para Ele e por Ele que nós vamos fazendo as coisas, não é mesmo? Não é para o homem, é para Deus. Então, ficamos firmes, posicionados. E a terceira coisa que fala aqui que nós devemos considerar, que Jesus suportou tudo, contradições dos pecadores contra Ele, suportou a afronta e Ele permaneceu, né? Posicionado. E Ele sofreu até mesmo derramar sangue, morreu, né? E nós não. Nós sofremos muitas situações, mas não chegamos, né, ao que Jesus chegou. Jamais chegamos a um terço do que ele passou, né? Então aqui ele fala: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ou seja, para que você não desanime. Considere o que Jesus fez por você, considere como ele foi e seja como ele. Amém? Tá aí 3 conselhos bíblicos para nós seguirmos e caminharmos firme nesse ano de 2026 em direção aos sonhos, aos propósitos, aos planos que Deus tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.